Marcos capítulo 5, se você encontrou comigo, com o sinal, diga amém. Versículo 21, eu gostaria de ler com você a partir do verso 21, a palavra de Deus está escrita assim: Tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E enquanto ele estava junto ao mar, chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual vendo prostrou-se aos seus pés. Rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está quase morta, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo-o, apertando-o. Mas certa mulher que havia 12 anos que tinha uma hemorragia, e havia padecido muito na mão de vários médicos, tendo gastado tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo cada vez mais a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele e entre a multidão, e tocou na sua veste. Dizia ela: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sei que eu serei curada. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia, e ela sentiu no seu corpo estar curada daquele flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: mestre, vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? Jesus, porém, olhava em redor para ver quem isto fizera. E a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e lhe declarou toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, e seja curada de todo este teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, tendo ouvido estas palavras, disse a ele: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e planteavam, e ao entrar lhes disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, apenas dorme. Aquelas pessoas riram dele. Tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, te ordeno, levanta-te. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto, mas Jesus mandou-lhes expressamente que a ninguém contassem, e ordenou que dessem de comer a menina. E se você leu comigo, diga amém. Quem está com a sua atenção voltada para a palavra de Deus, diga graças a Deus. Marcos capítulo de número 5 nos registra 3 conhecidos milagres que Jesus realizou. O primeiro desses milagres nós conhecemos como a libertação do endemoniado de Gadara. O segundo milagre é a cura de uma mulher que nós também não sabemos o seu nome, mas apenas a conhecemos e a identificamos como uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E o terceiro milagre é a história da filha de Jairo, que havia morrido. E a Bíblia diz que Jesus, indo à casa de Jairo, ressuscitou a menina voltou novamente à vida. Em Marcos capítulo 5, no início desses 3 primeiros milagres, a Bíblia diz que Jesus atravessou o mar da Galileia e foi a Gadara. Depois que ele concluiu aquele momento ali que libertou aquele homem, transformou a vida daquele homem e possibilitou aquele homem de retornar novamente à normalidade da sua vida, quando ele entra novamente dentro de um barco para atravessar o mar da Galileia, voltando para a Galileia, a Bíblia diz que, chegando na Galileia, uma coisa muito comum havia acontecido. Havia uma multidão reunida, aguardando Jesus chegar. Uma multidão esperando Jesus, aguardando Jesus naqueles dias, era algo praticamente comum. O diferencial daquele dia é que na linha de frente da multidão
estava um homem muito conhecido em Cafarnaum, e o nome dele era Jairo. Jairo, ele era o líder da sinagoga de Cafarnaum. As sinagogas, elas eram centros de fé, locais onde as pessoas se reuniam, assim como uma igreja, para ouvirem a palavra de Deus, para manifestarem comunhão, serem fortalecidos por uma palavra e um encontro, serem renovados em sua esperança. Isso havia feito de Jairo uma pessoa muito conhecida naquela época. A grande questão é que quando você lê os evangelhos, você percebe que grande parte dos líderes das sinagogas estavam iniciando uma perseguição contra Jesus. Porque quando as pessoas iam até a sinagoga, o máximo que elas viam era uma exposição sobre a lei. Mas quando elas iam aonde Jesus estava, além de elas receberem as boas novas do evangelho, elas tinham também os seus enfermos sendo curados, os seus oprimidos sendo libertos, aqueles que estavam em trevas sendo alcançados pela maravilhosa e pela verdadeira luz. Então, cada vez mais as pessoas desejavam estar aonde Jesus estava. A Bíblia diz, por exemplo, que em um dia de sábado, Jesus pregando na sinagoga de Nazaré, as pessoas haviam tentado matar Jesus, lançando ele de um precipício. Então, imagina o nível de perseguição que havia por parte de alguns líderes de sinagoga contra o Senhor, para um homem como Jairo ter a coragem de ir publicamente diante de Jesus, à luz do dia. Nicodemos, por exemplo, que era um doutor da lei, foi de noite. Jairo vai de dia, diante da exposição pública, e ele não apenas vai, mas se prostra, inclina, ajoelha diante de Jesus e diz: Senhor, eu vim aqui te pedir socorro, porque eu tenho apenas uma filha, e ela está muito doente, quase morta, mas eu sei que o Senhor pode mudar a história dela, e o Senhor pode dar saúde novamente para ela. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. A atitude de Jairo, ela é diferenciada da atitude da grande maioria das pessoas daquela época, porque raramente alguém via Jesus com a esperança de construir um vínculo, de construir um relacionamento, de construir uma amizade. As pessoas, em sua grande maioria, elas viam Jesus apenas como a solução de um problema. Eram 10 leprosos, quantos foram curados? Os 10. Quantos voltaram para agradecer? 1. A Bíblia diz que o centurião de Cafarnaum disse: Senhor, é só o Senhor liberar uma palavra, o Senhor não precisa fazer mais nada, o Senhor não precisa ir lá em casa, uma só palavra do Senhor é o suficiente, e o meu servo será curado. Essa mulher aqui, a mulher do fluxo de sangue, se não fosse Jesus perguntar: quem foi que me tocou? A gente não ia nem saber dessa história. Ela já tinha sido curada, estava saindo de fininho. Ela não queria se identificar publicamente. Ela queria apenas receber de Jesus a solução do problema que ela estava enfrentando. Ela não queria um vínculo pessoal, uma construção pessoal. Mas Jairo não. Jairo tem um problema, sabe que Jesus pode resolvê-lo, mas o seu pedido é mais do que ter a filha curada. O seu pedido é: Jesus, eu vim aqui te fazer um pedido, um convite, para que o Senhor vá lá em casa. Eu quero ter a tua presença dentro do meu lar. Eu quero ter a tua presença dentro da minha casa. Eu quero andar e eu quero que as pessoas me vejam andando contigo. Eu quero que as pessoas saibam que eu não tenho vergonha da minha fé, que eu não tenho vergonha de me identificar publicamente contigo. Eu quero andar e quero que as pessoas saibam que eu ando contigo, o Senhor anda comigo. Eu quero levar o Senhor para minha casa. Eu quero apresentar o Senhor para minha família. É mais do que um milagre, é um convite para relacionamento. Eu quero ter a tua presença dentro do meu lar. Jesus está indo com Jairo. Só que aí a Bíblia diz que uma mulher, você pode repetir isso comigo? Diga: uma mulher. Uma mulher vem, a Bíblia diz que ela toca nas orlas das vestes de Jesus. Deixa eu destacar para você algumas lições que nós precisamos aprender aqui com a vida dessa mulher. Em primeiro lugar, nós sabemos muito bem que o problema dela era um problema hormonal. Essa mulher tem um ciclo constante, uma menstruação que não tinha fim. Ela tinha uma desregulação, uma desregulagem. O seu organismo era totalmente desregulado, dentro da sua estrutura normal hormonal. O problema é só um: essa mulher aqui não era brasileira, essa mulher aqui era judia. Sabe o que a lei dos judeus dizia?
que nesse período aqui, para que a mulher fosse protegida, ela era considerada em um período impuro cerimonialmente. Então ela tinha que sair da cidade e ir para um local onde as outras mulheres ficavam no mesmo período, um arraial, um local quase que um acampamento. E a lei dizia que quando findasse o ciclo daquele mês, aí no pôr do sol, ela voltava e oferecia uma oferta de purificação. Então, cerimonialmente, ela era considerada pura novamente, para retornar à sua cidade. Só que havia uma cláusula na lei dos judeus. Se essa mulher tivesse um fluxo constante, como essa mulher, por exemplo, tinha, ela não podia, quando findasse o ciclo naquele dia, voltar, mas ela tinha que contar 7 dias. Quantos dias? 7. E se nesses 7 dias não retornasse o ciclo, a Bíblia diz que aí sim, no pôr do sol do 7º dia, que ela voltava, oferecia uma oferta de purificação e retornava para o seu contexto social. Sabe qual é o problema? A gente não sabe há quanto tempo essa mulher não ia em casa, não desfrutava do aconchego do seu lar, não desfrutava do conforto da sua cama, não tinha alegria de estar na companhia da sua família. O que eu estou te falando é que essa mulher era uma mulher emocionalmente ferida. Deixa eu te dar uma boa notícia aqui esta noite: Jesus ainda restaura pessoas emocionalmente feridas. Certamente haviam perguntas sem respostas dentro do seu coração. Eu sou filha de Abraão, eu sou povo de Deus. Como que Deus permitiu que tantas coisas desagradáveis acontecessem comigo? Mas Jesus estava estabelecido para passar pela rota da vida dessa mulher. Deixa eu dizer uma coisa para você: não há dor que dure para sempre, não há sofrimento que não tenha um fim. Talvez eu estou pregando para alguém esta noite que o sofrimento tem feito parte da sua vida, a dor tem feito parte dos seus dias. Jesus passou pela sua vida esta noite, Jesus passou pela tua história esta noite. Cristo tem cura para as feridas da nossa alma. Essa mulher, ela ouve dizer que Jesus havia de passar por ali. Então a Bíblia diz que ela se organizou, e ela disse uma coisa no seu coração. Eu gostaria de chamar a sua atenção para isso daqui. Ela disse: se eu tão somente tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. Antes dessa mulher se encontrar com Jesus, ela estava dizendo para ela mesma: há esperança, há solução. Se eu tocar nas orlas das vestes dele, eu serei curada. Sabe o que essa mulher está ensinando para a gente? Nós precisamos aprender a pregar melhor para nós mesmos. Você pode bater no seu peito e dizer isso? Diga: eu preciso aprender a pregar melhor para mim mesmo. Eu não sei se você já parou para pensar isso, mas todo dia a gente vai conversando com a gente. Isso acontece com você também? Quando você acorda e assenta-se na mesa do café da manhã da sua casa, você está conversando com você. Você está pensando sobre os problemas que você tem que resolver, os desafios que você tem que enfrentar, os medos que você tem convivido com eles e precisa superá-los. E quase sempre, aquilo que a gente vai conversando com a gente, pregando para a gente mesmo, vai construindo um cenário, um mundo, uma realidade, naquilo que a gente vai enfrentando. O Jeremias disse: eu só quero trazer à minha memória aquilo que pode me trazer esperança. O que ele estava dizendo era: o que não pode me trazer esperança, eu não vou permitir que passe nem pela minha mente, quanto mais pela minha vida. Essa mulher poderia dizer: não é um homem passando por aqui que vai resolver o meu problema. Eu estou já há 12 anos gastando com médico, com remédio, não tem saída mais para mim. Mas ela disse: eu vou acreditar mais uma vez, eu vou confiar mais uma vez. Deixa eu falar uma palavra de Deus aqui para a sua vida. Não deixe a sua boca verbalizar aquilo que você não quer que aconteça no seu futuro. Não permita que se crie em sua mente pensamentos que você não quer que eles se materializem na sua vida. Queira trazer à sua memória apenas aquilo que pode te trazer esperança. Você pode estar enfrentando o vale que for, a luta que for, o deserto que for, mas erga-se em meio a esse caos e diga: tem jeito sim, ele pode mudar. Se eu tão somente tocar nas orlas das vestes dele, eu sei que eu posso ser curada. Outra coisa que essa mulher ensina para a gente: essa mulher aqui era a única pessoa doente nessa multidão, sim ou não? Certamente não. Tinha muita gente querendo ser curada ali também. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você aqui.
Além dessa mulher, outra pessoa é curada aqui, nesse caminho, sim ou não? Não. Outra pergunta. Se essa mulher não tivesse tocado nas orlas das vestes de Jesus, ela teria sido curada? Provavelmente também não. O que eu estou dizendo a você, e eu preciso que você entenda, é que a cura dessa mulher estava totalmente ligada a uma atitude que ela teve: tocar nas orlas das vestes de Jesus. Você está entendendo isso comigo? Essa mulher está ensinando uma coisa para a gente, guarde isso no seu coração. Existem mudanças que só irão acontecer na sua vida se você provocá-las, em vez de esperar que elas aconteçam naturalmente. Eu vou repetir isso daqui. Existem mudanças que só irão acontecer na sua vida se você provocá-las, em vez de esperar que elas aconteçam naturalmente. Jesus estava ali, a mulher precisava de um milagre, mas ela vem nas orlas das vestes do Senhor e ela provoca isso. Repita isso comigo: o poder de uma atitude. Esses dias eu ouvi uma história que eu achei ela extraordinária. Um pastor de Dallas, no Texas, chamado Robert Madu. Ele foi convidado para pregar em um outro estado americano, o estado da Geórgia, numa cidade chamada Atlanta. Quando ele chegou no aeroporto para embarcar e pegar o avião para ir para Atlanta, já estava quase na hora dele embarcar, quase na hora do check-in dele, e a porta do aeroporto estava fechada. Ele começou a ficar preocupado com aquilo ali, e ele disse: não é possível, eu não posso perder esse voo. Passaram alguns instantes, 1, 2, 3, 5 minutos, e ele começou a ficar um pouco agitado. De repente, quando ele se aproximou um pouco da porta do aeroporto, a porta se abriu e ele conseguiu entrar. Ele disse: ufa. Aí ele foi até o banheiro e quando ele terminou de usar e se levantou, sem que ele precisasse apertar nada, a descarga foi ativada. Ele parou e pensou: ué, as coisas estão acontecendo muito fáceis hoje. Quando ele foi lavar a mão, sem que ele precisasse abrir nenhuma torneira, a água desceu na mão dele da torneira. E enquanto ele estava contando a história, o meu sentimento é meio que o seu. Será que esse homem não havia percebido que em ambientes como aeroportos, as coisas funcionam por meio de sensores? Se você se aproxima de uma porta, ela se abre. Se você se levanta do sanitário, a descarga é ativada. Se você coloca a mão, o sensor faz sem que você precise abrir uma torneira, a água descia ali para lavar a sua mão. Aí, diante disso, ele falou uma coisa muito curiosa. Ele disse: eu sei que em ambientes como aeroportos as coisas funcionam por meio de sensores, mas eu preciso que você entenda que, embora aquilo estava pronto para acontecer, se eu não me posicionasse em relação àquilo, aquilo permaneceria pronto, porém ainda sem acontecer. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Existem coisas de Deus que já estão prontas para acontecer na sua vida. Deus está falando para você: se posicione diante disso. Existem ciclos novos, etapas novas, fases novas. Existem privilégios, bênçãos de Deus, cumprimentos de promessas, propósitos de Deus, dimensões novas de Deus, que elas já estão prontas para você entrar nessa nova fase, nesse novo ciclo, nesse novo momento. Mas Deus está dizendo a você: se alinhe diante disso. Eu já estou pronto para fazer. Eu estou exigindo de você um posicionamento. No Antigo Testamento, Deus chegou para Israel e Deus disse: ó, santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Deus estava dizendo: as maravilhas já estão prontas para acontecer, mas eu estou esperando de vocês um posicionamento de santificação, de separação do pecado, de consagração de vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem coisas que só vão acontecer se você provocá-las, entender qual é a posição que Deus está te chamando para ocupar. Se você se alinhar a isso, Deus te surpreenderá com o derramar da bênção e do favor dele sobre a história da sua vida. Quem pode glorificar a Deus por isso essa noite? Levante uma de suas mãos e diga: Deus, não me permita ser o empecilho que vai dificultar a bênção do Senhor alcançar a minha vida. A cura dessa mulher está totalmente ligada a uma atitude que ela teve
Levante uma de suas mãos aos céus mais uma vez. Eu estou profetizando esta palavra de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus vai te ajudar a entender qual é a decisão, qual é a posição, qual é a atitude que tem que ser feita. O Senhor está falando, comece a ter atitudes que vão provocar um cenário novo, uma realidade nova. Se alinhe a isso, se posicione a isso, e Deus te recompensará para a glória do nome dele sobre a sua vida. Quem pode louvar é o Senhor Deus por isso? Ela declara no seu coração, ela provoca um cenário, ela crê, ela verbaliza. Ela tem uma atitude que traz isso à evidência. Ela toca nas orlas das vestes do Senhor. E a Bíblia diz que quando ela tocou, o Senhor parou e fez uma pergunta: quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Os evangelhos falam que é Pedro que toma a iniciativa e fala assim: Senhor, a multidão sempre te aperta. Sempre onde o Senhor está, o espaço é pequeno. E o Senhor ainda pergunta: quem que te tocou? Todo mundo esbarra no Senhor. A sensação que eu tenho é Jesus olhando e dizendo: Pedro, a questão não é o que bateu em mim, a questão é o que saiu de mim. Porque de mim saiu virtude. Alguém veio com um propósito diferente em seu coração, e o milagre acabou de alcançar a vida de alguém. Quem foi que me tocou? Aqui tem um problema. Porque a lei dizia que quando alguém impuro tocava em outra pessoa, essa pessoa cerimonialmente também ficava impura. Só que Jesus é tão extraordinário, que quando alguém impuro tocava nele, além dele não ficar impuro, era a pessoa que ficava limpa. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Talvez você tenha convivido com alguma coisa ainda de impureza na sua vida. O Senhor está falando: toque em mim, renove a sua aliança, e você verá que há poder de Deus para purificar, para transformar, para limpar e para fazer coisas novas de Deus tornarem existentes sobre a realidade da sua vida. Quem foi que me tocou? A mulher, temendo e tremendo, para, talvez depois de alguns instantes, e diz assim: Senhor, fui eu quem te toquei. E o Senhor olhou para ela e disse assim: filha, vai em paz, porque a tua fé te salvou, e nunca mais te suceda este mal. O problema é só um. Quem é que estava em pé aqui do lado vendo tudo? Jairo. Jesus está indo para a casa de quem? De Jairo. Se você está numa fila de mercado, na parte do açougue, se você pega a senha, e o seu número para pedir a carne que você quer é 582, e chega alguém e pega 583, e o atendente atende primeiro 583 do que você, o que você faz? Opa! A vez era minha. A gente faz isso com carne, imagina milagre para filho. Esse tempo aqui que é perdido, humanamente falando, é o tempo suficiente para que alguém chegue da casa de Jairo e fale assim: ó, você não precisa mais incomodar o mestre, porque a sua filha acabou de morrer. Você tem noção do misto de sentimentos na mente de Jairo? Por que Jesus não foi primeiro lá? Por que essa mulher entrou na história? Por que esse tempo aqui foi perdido? E enquanto ele está lutando com todos esses sentimentos e interrogações, Jesus olha para ele e libera sobre ele uma palavra que ele está liberando sobre mim e sobre você essa noite. Ele olha para ele e diz: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Há uma palavra de Deus sobre você, independente da realidade que você está enfrentando. Não temas, crê somente. Sabe o que Jesus está dizendo a Jairo aqui? O que ele está falando é o seguinte: Jairo, existem dois sentimentos. Quantos sentimentos? Dois, que sempre vão rondar o seu coração. Primeiro, medo. Segundo, fé. Quando ele diz não temas, o que ele está dizendo é não tenha medo. Quando ele diz crê somente, o que ele está dizendo é o sentimento que você tem que se envolver a ele. É o sentimento da fé. Deixa eu dizer uma coisa para você: medo e fé sempre vão rondar o seu coração. Medo e fé sempre vão estar próximos. O medo sempre vai dizer para você: desista, entrega os pontos, não há mais jeito, não há mais saída. A fé sempre vai te dizer: levante a cabeça, Deus pode mudar a história, uma palavra dele é o suficiente, Deus pode resolver essa situação. A pergunta é: qual é o sentimento que você tem permitido que nesses dias domine o seu coração, domine as suas emoções e influencie a forma como você está comportando-se? Jesus está olhando para ele e está dizendo assim: não temas.
Tem uma coisa muito curiosa, Pedro em sua carta, ele diz o seguinte, o diabo, nosso adversário, vem contra nós rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Quando você estuda a vida do leão, eu estou falando sobre medo. Quando você estuda a vida do leão, há uma coisa muito curiosa. Ao ponto que ele vai envelhecendo, ele tem que se reinventar para a caça. Ao ponto que ele vai envelhecendo, a sua velocidade não é mais a mesma, a nitidez da sua visão não é mais a mesma. Ele não consegue ter mais o poder de arranque, o mesmo poder de captura. E uma das formas que ele vai se reinventando para caçar é que ele continua se aproximando das vítimas, mas na maioria das vezes ele não corre e avança mais sobre elas. Ele se agacha e começa a rugir. De algum modo ele percebe que a presença do rugido dele ali traz intimidação. E os animais se dispersam, cada um em uma direção. E quase sempre isso facilita alguns animais seguirem para a direção que ele está. O único momento que o leão utiliza rugido como instrumento de ataque para a caça é o ponto que ele vai envelhecendo. Quando Pedro diz, cuidado, porque o diabo, nosso adversário, vem contra nós, rugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, cuidado, o diabo sempre vai tentar nos vencer, através do medo. Ele vai tentar fazer você perder a guerra aqui. Ele vai tentar fazer você perder a guerra na sua mente. Ele vai tentar fazer você pensar que independente da direção que você seguir, da solução que você pensar, da rota que você caminhar, independente da atitude que você tiver, não tem mais jeito, é fim de linha, não há mais saída. Ele ruge como leão, buscando a quem possa tragar. Ele tenta vencer pela intimidação. Só que a Bíblia tem uma boa notícia para a gente. A única pessoa que você tem representando de fato um leão na Bíblia não é o diabo. Pedro não diz que o diabo é um leão. Pedro diz que o diabo ruge como leão, tenta parecer ser leão. O único leão que existe na Bíblia, aquele que João viu no Apocalipse, é o leão da tribo de Judá, é o nosso Cristo, é o nosso Senhor. E sabe o que ele está falando para você esta noite? Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Eu estou crendo nessa palavra de Deus sobre a sua vida. O diabo não vai te parar, nem vai te vencer através do medo. Deus está te renovando em fé, e através da fé você vai avançar. Você pode glorificar a Deus por isso? O que Jesus está dizendo para Jairo é, Jairo, tudo que você não tem que ter nesse momento é medo. Não temas, crê somente. Jesus toma a mão de Jairo e Jesus está seguindo para a casa de Jairo. Só que aqui tem uma coisa curiosa. A Bíblia diz que quando Jesus entrou dentro da casa de Jairo, Jesus entrou dando uma ordem, liberando uma palavra. E essa palavra é, essa menina não está morta, essa menina apenas... O texto diz que algumas pessoas riram de Jesus. Essa risada aqui não é de alegria, essa risada aqui é de deboche. Essa risada aqui é, coitado, o senhor não sabe o que o senhor está falando. Os comentaristas trabalham que aqui muito provavelmente eram carpideiras. Pessoas que eram contratadas para chorar em um ambiente de luto, para aumentar o nível de comoção. Ainda que fossem carpideiras. Quando Jesus entrou e disse, essa menina não está morta, mas apenas dorme. O que essas pessoas aqui eram para fazer não era para debochar de Jesus, mas eram para confiar que tinha como mudar a situação. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, você está me ouvindo aí? Guarde isso. Tem coisas que Jesus permite acontecer na vida da gente, para mostrar para a gente quem são as pessoas que estão por perto. Se essas pessoas de fato, se o que elas quisessem era o bem de Jairo, quando Jesus disse, essa menina não está morta, apenas dorme, o que eles iriam fazer não era rir de Jesus, não era debochar de Jesus, mas é dizer, que bom que tem jeito. Que bom que o senhor chegou.
Que bom que ainda há esperança. Mas quando elas debocham de Jesus, o que Jesus está dizendo é o seguinte: Jairo, na verdade o que elas estão fazendo não é debochando de mim, são das suas expectativas. Antes de Jesus ressuscitar a menina, Jesus mostrou para Jairo quem eram as pessoas que estavam por perto. Porque tem horas que Jesus permite algumas coisas acontecerem para mostrar para a gente quem são as pessoas que estão por perto. O próximo passo de Jesus foi colocar aquelas pessoas para fora. E Jesus continuou dizendo: essa menina não está morta, apenas dorme. E quando ele olhou para a menina e disse: Talita cumi, que significa menina, a ti te digo, levanta-te. A Bíblia diz que na mesma hora a menina se levantou. Deixa Jesus limpar o que for preciso ser tirado, porque depois que o ambiente estiver limpo, a glória dele vai se manifestar e o milagre dele virá sobre a história da sua vida. Qual que foi a frase de Jesus? A menina não está morta, apenas... A pergunta é, ela estava morta ou dormindo? Morta. Você já percebeu que Jesus sempre chamou a morte de sono? Lázaro havia morrido. E Jesus disse: ó, Lázaro não está morto, Lázaro apenas... Mas Lázaro já estava morto. Por que Jesus sempre chamou a morte de sono? Guarde isso. Esse sempre foi um meio de Jesus trazer o poder dele dentro de uma linguagem que eu e você entenda. O que ele estava dizendo era: eu não quero que você enxergue isso com os seus olhos. Eu quero que você enxergue isso com os meus olhos. Como assim, Senhor? A mesma facilidade que você tem para acordar alguém que está dormindo é a mesma facilidade que Jesus tem para trazer de volta alguma coisa que morreu. Então Jesus está dizendo: não veja isso com o seu olhar, veja isso com o meu olhar. Não veja isso com aquilo que você consegue fazer e resolver. Veja isso com o poder de Deus que pode se manifestar sobre a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você: não tem a ver com a sua capacidade de solucionar, não tem a ver com a sua capacidade de resolução, tem a ver só com a sua dependência em crer. Se você crer e confiar, é Ele quem fará por você o milagre dele sobre a história da sua vida. Você pode bater no seu peito e dizer isso? Diga: não tem a ver com a minha capacidade. Diga: tem a ver com o poder dele. Você lembra dos heróis da fé? Tem uma coisa curiosa sobre heróis. Qual que é o nosso conceito sobre heróis? O nosso conceito sobre heróis é meritocracia. No nosso conceito geral, heróis são heróis pelo que fazem. Você pode repetir isso comigo? Diga: heróis são heróis pelo que fazem. Se você perguntar, por exemplo, a maioria dos brasileiros, quais são os maiores heróis do esporte brasileiro? Sabe o que eles vão dizer para você? Pessoas como Pelé, pessoas como Ayrton Senna. Porque o nosso conceito sobre heróis é que nós somos heróis pelo que nós fazemos. Olhe para os heróis da fé. Nenhum deles são heróis pelo que eles fizeram. Não foi Moisés que abriu o mar vermelho. Não foi Noé que enviou o dilúvio. Não foi Abraão que fez prover ali o cordeiro. Porque heróis em Deus são heróis não pelo que fazem. Heróis em Deus são heróis pelo que confiam. Porque é Deus quem faz. É Deus quem vai na frente. É Deus quem resolve. É Deus quem traz a solução. Não tem a ver com o que a gente consegue resolver. Então pare de enxergar essa situação com o que você consegue fazer. Isso não é morte, é sono. É uma palavra dele só, e tudo pode voltar ao normal, para que o nome dele seja glorificado na sua história. Ela não dorme, ela não morre, ela apenas dorme. Quando o ambiente estava limpo, a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João, Jairo e a sua esposa, apenas essas 5 pessoas juntas de Jesus e dessa moça. E a Bíblia diz que Jesus disse: Talita cumi, menina, te digo, levanta-te. E o texto diz que na mesma hora, no mesmo instante. Tem coisas que a gente tenta resolver e não consegue. Uma palavra dele é o suficiente. Tem coisas que por muito esforço a gente não consegue mover a realidade da situação. Uma palavra dele só é suficiente. Na mesma hora, a menina se levantou. Se o milagre tivesse terminado aqui, já teria sido extraordinário, sim ou não? Mas o texto terminou aqui? Não. O texto diz que Jesus pegou essa menina e entregou ela aos pais. E Jesus disse o seguinte: ó, agora dê de comer a menina. Você pode repetir isso comigo? Diga: agora dê de comer a menina.
Me responda uma coisa aqui, o que é mais fácil? Você ressuscitar alguém que está morto ou dar de comer alguém que está com fome? Jesus havia acabado de realizar um dos maiores milagres aqui da Bíblia. E diante de algo tão especial, extraordinário, ele está pedindo algo tão básico. Agora dei de comer essa menina. Essa menina não poderia ter voltado já sem fome, sem necessidade de alimentação. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Jesus está ensinando um princípio aqui para a gente. O que ele está dizendo para Jairo e a sua esposa é o seguinte: eu estou trazendo essa moça à vida, mas se vocês não alimentá-la, ela morre de novo. O que Jesus está ensinando para a gente aqui é o seguinte: aquilo que eu faço viver na sua vida, se você não alimentar isso, se você não cuidar disso, se você não zelar disso, você consegue deixar isso morrer de novo. E se isso morrer de novo, não foi porque não foi Deus que fez viver, foi negligência nossa em cuidar. Quanta gente que Jesus restaurou saúde, família, casamento, chamado, credibilidade, alegria de viver, e a pessoa foi negligente, não cuidou, não alimentou, não zelou, não cumpriu com seus compromissos e responsabilidades, morreu de novo. Morreu por quê? Porque não foi Deus que fez viver? Não. Morreu porque a gente precisa entender que Deus nos convida a participar com Ele da manutenção do que Ele está fazendo. Ele está falando: eu estou trazendo a volta à vida, mas eu estou te dando a responsabilidade de alimentar. Eu estou te dando a responsabilidade de cuidar. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus vai te ajudar a não deixar morrer aquilo que Ele quer que viva. Deus vai te ajudar a não deixar morrer aquilo que Ele quer que viva. Deus vai te ajudar a não deixar morrer aquilo que Ele quer que viva. Ele vai te ajudar a cuidar da sua vida espiritual, da qualidade da sua família, da forma como você está lidando com as suas emoções, na forma como você está lidando com os seus sonhos, com o seu projeto. Deus está falando: alimente isso, priorize isso, cuide disso. Se você alimentar, não vai mais morrer. Deus vai te ajudar a manter isso vivo para a glória do nome dEle sobre a sua história. Jesus ressuscitou 3 pessoas em seu ministério. Eu estou concluindo aqui. Quantas pessoas? Quantas? Primeira pessoa que Jesus ressuscitou, sabe quem foi? Nos 3 anos e meio do seu ministério, essa moça. Sabe quantos anos tinha aqui que não havia ressurreição em Israel? Mais de 700 anos. A última ressurreição havia sido nos dias depois da morte de Eliseu. Quando Eliseu morreu, a Bíblia diz que estourou uma guerra em Israel. Um soldado morreu e lançaram no local onde Eliseu estava sepultado. Há uma coisa curiosa aqui, porque quando Elias foi tomado, a Bíblia diz e relata 7 milagres de Elias. Quantos milagres? 7. Quando Eliseu morreu, a Bíblia havia relatado 13 milagres de Elias. E um dos pedidos de Eliseu é: eu quero ver quando você for tomado, que repouse sobre mim a porção dobrada. Quando Eliseu morreu, 13 milagres tinham sido registrados. Quando estoura uma guerra em Israel, a Bíblia diz que o moço é lançado, morto. Quando ele bate nos ossos de Eliseu, a Bíblia diz que o moço ressuscitou. 14º milagre. A porção dobrada se cumpriu até na quantidade de milagre. Porque a gente precisa entender que homens de Deus morrem, a história deles não. Homens de Deus morrem, a vida que havia no ministério deles não. Você vai continuar a gerar vida na vida de muita gente depois que você não estiver mais aqui. A sua história vai inspirar. O que Deus moveu através de você vai fazer outras pessoas se fortalecerem em Deus, porque a história de um homem e de uma mulher de Deus continua mesmo depois que a sua história e a sua vida terminam. A última ressurreição havia sido a do moço que caiu sobre os ossos de Eliseu. Mais de 700 anos. Quantos anos? 700. Primeiro milagre que Jesus ressuscita: filha de Jairo. Segundo milagre que Jesus ressuscita em seu ministério: filho da viúva de Naim. Terceiro e último milagre de ressurreição que Jesus realiza em seu ministério:
Ressurreição de Lázaro. Primeiro ele ressuscitou alguém que havia acabado de morrer, filha de Jairo. Depois ele ressuscitou alguém que estava um dia morto, filho da viúva de Naim. Depois ele ressuscitou alguém que estava 4 dias sepultado, Lázaro. Primeiro ele ressuscita alguém que acabou de morrer. Depois ele ressuscita alguém que está um dia morto. Depois ele ressuscita alguém que está 4 dias sepultados. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui para a gente? Deus não é Deus de medidas menores. Deus é Deus de medidas cada vez maiores. Ele ressuscita primeiro alguém que está morto há instantes. Depois há um dia. Depois há 4 dias sepultado. Eu estou encerrando esta palavra, mas eu estou crendo em algo de Deus aqui sobre a sua vida. As suas maiores experiências com Deus ainda estão por vir. Os seus maiores frutos na obra de Deus ainda estão por chegar. Os melhores anos da sua vida ainda estão para serem descortinados diante de você. Eu estou crendo que a melhor fase da igreja brasileira, o maior avivamento espiritual, o maior derramamento do poder de Deus, a maior graça de Deus sendo manifestada sobre nós, ainda está para chegar, porque Deus não é Deus de medidas menores, Deus é Deus de medidas cada vez maiores. Há mais de Deus para vir sobre a história da sua vida. Você pode glorificar a Deus por isso. Esteja em pé comigo, eu quero concluir esta palavra orando com você em pé. Jesus ressuscitou alguém que acabou de morrer. Depois Jesus ressuscitou alguém de um dia morto. Depois há 4 dias sepultado. Segunda lição eu concluo aqui para nós orarmos. Diga comigo, todas as 3 pessoas. Diga, Jesus devolveu a um ambiente de cuidado. Quando ele ressuscita a filha de Jairo, ele diz, alimente essa menina, cuide dela. Quando ele ressuscita o filho da viúva de Naim, ele devolve aos braços da sua mãe um ambiente de cuidado. Quando ele ressuscita Lázaro, sua primeira direção às pessoas que estavam era, desatai-o, tire as faixas, repossibilite-o a voltar à normalidade da vida. Cuidado, porque essa daqui é a obra do Evangelho. É pegar aqueles que estão mortos em seus pecados e em iniquidades e devolvê-los a um ambiente de cuidado chamado igreja, aonde aqui eles serão fortalecidos, alimentados, cuidados, restaurados. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus conta com você para você ajudar alguém. Deus conta com você para você cuidar de alguém. Deus conta com você para você ser um instrumento da bênção e da renovação de Deus para a vida de alguém. Alimente a menina, cuide da menina. Eu estou encerrando essa palavra dizendo a você, Deus vai te ajudar para não deixar morrer o que Deus está fazendo viver em você. Eu estou pregando a pessoas que Deus tem feito viver um chamado, que Deus tem feito viver um sonho, que Deus tem feito viver uma promessa, que Deus tem feito viver uma restauração, que Deus tem feito viver um desejo de servir ao Senhor e dedicar a sua vida a Deus no ministério. Eu estou dizendo a você, em nome de Jesus, o Senhor vai te ajudar a alimentar isso, para que isso não morra, e isso vai florescer, e o nome do Senhor será glorificado, através desta obra que Deus está realizando na sua vida. Você está entendendo essa palavra? Coloque a sua mão no seu coração, se você pode, eu gostaria de orar com você. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora por quem me ouve no culto presencial e por quem me ouve pela transmissão. Eu oro, Senhor, por pessoas que eu posso não conhecer a realidade que elas têm experimentado e vivido, mas o Senhor conhece. Eu oro, ó Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor traga fortalecimento, renovação, graça. Eu oro, ó Pai, para aquele que tem vivido dias de angústia, raízes de amargura que se formaram. Eu peço ao Senhor, vem com bálsamo, com alegria, com paz, e liberta este coração, estas emoções, desta angústia, desta dor, deste caos. Ó Deus, traga esperança e uma nova visão de um horizonte melhor sobre os dias da vida dele e da vida dela nesta hora, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, neste momento por quem está enfermo, doente, seja qual for a origem, a doença, a enfermidade que for.
Enfermidade, a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos e nós somos sarados. Doença, sai agora! Enfermidade, sai agora! Eu oro, Senhor, por cura sobre quem está enfermo e doente, que venha a saúde do Senhor sobre esta pessoa agora, em nome de Jesus. Deus, eu oro por pessoas que estão representando aqui a sua família, o seu casamento, o seu lar, representando causas na justiça, representando, Senhor, problemas que humanamente falando nós não conseguimos resolver. A minha oração é: age, Senhor, vem com tua mão, ó Deus, uma só palavra tua pode fazer tudo voltar ao normal, e nós oramos agora para que haja o milagre e a intervenção do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos a Ti, pedindo que nesses dias haja um sinal do Senhor, como resposta à tua ação, a libertação que virá, a cura que chegou, ao mistério do Senhor que se desenvolve sobre a vida dessa pessoa, trazendo paz e trazendo clareza e direção. Nós oramos em nome de Jesus, para que assim como o Senhor realizou os seus milagres, o Senhor realize esta noite sobre esta vida, para a glória do teu nome. Amém e amém. Quem pode dar graças a Deus por isso? Em pé como você ainda está, eu gostaria de saber aonde há alguém que ouviu esta palavra, mas você precisa fazer uma decisão, que o seu coração não te deixa esquecer. Eu quero falar a você nesta hora que está ou distante dos caminhos do Senhor, você que precisa entregar a sua vida a Jesus, recomeçar a sua caminhada com Deus, virar uma página, independente do que aconteceu, deixar para trás o que precisa ficar no passado da história da sua vida. Deus tem uma nova história, um novo tempo, Deus tem uma nova realidade para a sua vida. Eu quero orar nesta hora por quem está ou distante dos caminhos do Senhor, ou ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas que precisa esta noite fazer esta decisão. Eu quero orar por você. Há uma preciosa filha de Deus, nós vamos orar com ela. Eu quero saber onde há a segunda vida para Cristo. Está chegando a segunda vida para Cristo. Você pode dar glórias a Deus? Eu quero saber onde está a terceira pessoa para Jesus desta noite. Eu quero saber onde está a terceira vida para Cristo esta noite. Aleluia, 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 aleluia. Eu preciso que você me ajude, eu preciso que você me ajude. Eu preciso que você carinhosamente olhe para alguém que está ao seu lado, pergunte se ele ou ela já entregou a vida a Jesus. Toda a igreja faça isso nesse momento, por favor. Ainda que você não conheça a pessoa, mas carinhosamente olhe para ele ou para ela, dê um sorriso. Pergunte se ele ou ela já entregou a vida a Jesus. Pergunte se ele ou ela já fez a decisão no seu coração por receber a Cristo como Senhor e como Salvador. Faça o convite a ele, faça o convite a ela. Se ele ou ela ainda não fez a decisão, traz ele, traz ela, conduz esta vida a Cristo. Está chegando a terceira pessoa para Jesus. Você pode dar glória a Deus por esta vida esta noite. Aleluia. Eu estou esperando a quarta vida para Cristo deste culto. Aonde está a quarta pessoa para Jesus desta noite? Eu estou esperando a quarta vida. Eu estou à espera de mais alguém. Eu estou à espera de mais alguém. Eu estou à espera de um pai, que através da sua decisão, Deus vai mudar esta noite a história da sua família. Eu estou à espera de uma mãe que por causa da sua decisão, seus filhos, sua filha, não viverá as mesmas angústias e feridas que foram consequência de uma vida distante de Deus. Deus muda a história da tua casa esta noite através da sua decisão. Eu estou à espera de alguém que através da sua decisão, Deus vai iniciar uma nova fase sobre o seu lar. A esperança de Deus vai entrar dentro daquela casa.
a desunião vai embora, a guerra vai embora, a paz vai reinar, a alegria do Senhor vai inundar o coração de toda a sua casa. Você verá nitidamente a presença de Deus fazendo-se real ali, porque Deus vai mudar a história do teu lar, a história da sua família. O Senhor está à espera de uma decisão do seu coração. A palavra de Deus diz que se com os seus ouvidos ouvir, e se você decidir em seu coração a Jesus Cristo como o Senhor de sua vida, você será salvo. A consequência disso é que as coisas velhas se passarão e tudo novo irá se fazer sobre a história da sua vida. Eu estou esperando mais alguém. Cristo quer mudar a história da sua vida nesta noite. Aonde está a quarta pessoa para Jesus? Aonde está a quarta pessoa? Se você pode, venha diante do altar. Eu quero orar aqui com você. Aonde há mais uma vida? Pergunte mais uma vez a quem está do outro lado. Se você perguntou à esquerda, pergunte à direita, se ele ou ela precisa entregar a sua vida a Jesus. Ajude alguém a chegar. Há alguém perto de você que precisa fazer essa decisão, e Deus vai usar a sua vida para possibilitar essa pessoa vir diante do altar. Eu estou esperando a quarta vida para Cristo. Aonde há mais alguém? Aonde há mais alguém? Há uma quarta pessoa? Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Se há uma quarta pessoa, eu espero você ainda um instante mais. Eu espero você um instante mais. Eu pergunto mais uma vez: aonde há ainda uma vida? Um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem que está distante dos caminhos do Senhor, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que sabe que precisa fazer essa decisão. Eu não estou dizendo para você que é uma decisão fácil, eu sei que não é fácil, mas eu estou dizendo a você que é uma decisão necessária. E você sabe muito bem que a vida não tem a ver com aquilo que é fácil, a vida tem a ver com aquilo que é necessário ser feito. Não é uma decisão fácil, mas é uma decisão necessária. É a escolha e a decisão de quem é o Senhor de sua vida, de onde você deseja viver a eternidade, da realidade que você deseja que a sua família experimente, dentro de um lar, de uma casa, que entendeu que Cristo é o Senhor dela. Eu pergunto pela última vez: aonde há mais uma vida? Um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem, que independente da realidade de como a vida está, reconhece que em Cristo há solução e salvação, que em Cristo há esperança. Eu estou esperando você para orarmos. Eu estou esperando você para orarmos. Eu gostaria de pedir que toda a igreja estendesse as mãos à frente. Toda a igreja, toda a igreja, toda a igreja. Enquanto a quarta pessoa vem, nós ainda estamos à sua espera. Enquanto você vem, toda a igreja estenda as mãos à frente. Eu quero orar com essas vidas que estão aqui diante do altar neste momento. Estenda as suas mãos, vocês que estão aqui diante do altar. Que alegria poder falar a palavra de Deus esta noite a vocês. A esta moça, a este rapaz, a esta senhora. Eu quero orar com vocês nesta hora. Se vocês que estão aqui diante do altar podem, de olhos fechados, mas corações abertos, façam comigo essa oração dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado por teu amor por mim. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Perdoe os meus pecados, que o meu nome esteja escrito em teu livro, o livro da vida, da salvação. Senhor, eu te recebo como meu Senhor, como Salvador da minha vida e como o amado da minha alma. Eu te amo, Jesus. Muito obrigado
por teu amor por mim. Senhor, eu oro agora com essas 3 preciosas vidas. Eu oro agora apresentando a vida deles, suas famílias, seus futuros. Deus, apresentando agora os medos, ansiedades, anseios, expectativas, causas apresentadas. Senhor, a tua palavra diz, ó Pai, que o fruto desta decisão é o novo nascimento, é a nova vida, é a transformação que há através do Espírito do Senhor. E nós oramos agora pedindo a Ti que esta transformação venha a existir nessas vidas. Deus, que verdadeiramente possa acontecer a obra do novo nascimento, a regeneração, que eles venham viver para uma nova vida a partir desta noite. Nós os abençoamos, abençoamos suas famílias, abençoamos eles em todas as áreas e esferas da vida deles. E nós declaramos em nome de Jesus, que a melhor fase da vida deles começa a partir desta noite em tua presença, para a glória do teu nome. E você que assim concorda, diga amém. Que Deus abençoe vocês. Dê um abraço nele, dê um abraço nela e diga: seja bem-vindo à família de Deus, em nome de Jesus.